Glória a Deus. Vamos ler, irmãos. Jeremias 29, capítulo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu os ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Amém, irmãos? Pode assentar, colocar a sua Bíblia e aplaudir o nome santo do Senhor, que é digno de toda a glória. O Espírito do Senhor que nos trouxe aqui nesta noite. Aleluia. Deus é santo. O dia que o apóstolo me chamou para estar ministrando essa palavra, eu confesso aos irmãos que a minha perna se bambeou muito, irmãos, porque hoje é o culto da família. E daí muitos podem olhar e falar assim: mas cadê a família dela que não está na casa do Senhor, né? Porque muitos de fora eles olham para a gente com olhar de julgamento porque não sabem o trabalhar do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Eu falei: Senhor, que palavra que eu trago para o teu povo? Qual que o Senhor está querendo ministrar? E toda vez que o Senhor ele dá uma palavra para os seus servos, primeiramente o Senhor ele vai ministrar a nossa vida, o nosso coração, para depois ele estar ministrando a igreja. Aleluia. E a palavra que o Senhor me deu nesta noite, aqui de Jeremias, eu li somente o versículo 11, mas eu quero entrar aqui na palavra do Senhor, para que os irmãos entendam o contexto dessa palavra. O capítulo 29 de Jeremias, ele traz a carta que o Senhor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, trouxe a Jeremias para o povo, que foram levados em exílio para a Babilônia, um povo, um lugar onde não conheciam o Deus verdadeiro. O povo levava o cativo para a Babilônia. Eles estavam com o seu coração triste, amargurado, aleluia, devido à situação em que eles se encontravam, por causa da desobediência e rebeldia a Deus, por não querer nada com o Deus verdadeiro. O Senhor permitiu tal situação. O Senhor permitiu que o rei Nabucodonosor invadisse a Jerusalém e tomasse aquele povo como escravo, levasse o povo para a Babilônia, um lugar totalmente desconhecido, um lugar a qual o povo não conhecia o Deus verdadeiro. E pela desobediência daquele povo, por não querer nada com o Deus verdadeiro, por ter virado as costas para o Senhor, eles foram, aleluia, viver um lugar, aleluia, de derrota, um lugar de destruição. Entraram aquele povo em Jerusalém, e eles não só levaram eles escravos, mas eles saquearam, eles entraram nas casas, eles derrubaram tudo. Uma cidade que outrora, aleluia, era uma cidade, aleluia, uma cidade linda, uma cidade, aleluia, vamos dizer assim, uma cidade a qual o povo adorava viver ali. Agora eles olhavam e só viam somente destruição. Eles viam somente, aleluia, devastação, eles viam somente um cenário de terror. E o Senhor permitiu, por causa da desobediência daquele povo, que eles fossem levados escravos para outro lugar. Ali eles teriam, aleluia, que começar uma vida nova, como escravos, vivendo, aleluia, sob o domínio de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor levou aquele povo escravo, mas como o plano de Deus para a vida do povo, ele continua de pé, apesar da desobediência, apesar, aleluia, deles ter virado as costas para o Senhor, vivendo, aleluia, no meio, eu posso conjecturar, de prostituição, aleluia, começando a adorar outros deuses. O Senhor, ele se revoltou, mas muitas das vezes, irmãos, certa situação trazendo para os dias de hoje, o Senhor, ele permite a gente, aquele povo também, a viver certas situações na vida, para que o povo, eles se voltem ao Senhor, para que se voltem, aleluia, ao Deus Todo-Poderoso e verdadeiro. O Senhor falava comigo fortemente nesta palavra, aleluia, em meio a tantos desgosto e aflição, o Senhor, ele traz uma palavra de restauração para o futuro daquele povo, aleluia. Muitas das vezes o Senhor vai permitir passar por tribulação, situações desesperadoras, a qual você olha para um lado, olha para o outro, você não vê solução, aleluia, a qual não vemos soluções, para voltarmos verdadeiramente a sermos dependentes
você vai dizer para mim nesta noite, buscar o Senhor de todo o coração é estar orando a Ele todo dia, não, irmãos. Buscar o Senhor de todo o coração é voltar a ter compromisso com a tua palavra. É voltar verdadeiramente, se comprometer com o Senhor de corpo, alma e espírito. Não olhando para a dificuldade, não olhando para a barreira, não olhando para o inimigo que entrou dentro da sua casa. Aleluia! E destruiu tudo aquilo que você tinha, tudo aquilo que o inimigo levou, tudo aquilo que o inimigo saqueou. Você olha para um lado, para o outro, você só vê, aleluia, um território, um ambiente de destruição, de desgosto. Mas o Senhor, aleluia, muitas das vezes Ele permite o inimigo entrar dentro da nossa casa para que nós voltemos, aleluia, ter compromisso com a sua palavra. É forte, irmãos, porque o Senhor, Ele falava comigo nessa palavra. O Senhor falava grandemente comigo. Muitas das vezes eu permito situações dentro da sua casa. E a gente, em vez de olhar para o Todo-Poderoso, a gente começa a olhar para tudo que está acontecendo. E vai se esfriando, e vai deixando o Senhor de lado. E Satanás, o inimigo da nossa alma, ele vai cada vez entrando mais. E ele vai ganhando território. Aleluia, quando você pensar que não, você está escravo na mão dele. A sua mente, os seus ouvidos que antes
nessa noite, independente da nossa circunstância que está à nossa volta, aleluia, para que possamos, aleluia, florescer, para que possamos, aleluia, prosperar e enfrentar as adversidades, aonde o Senhor te colocou, aonde o Senhor te plantou, aleluia, que você venha fazer a diferença, tanto, aleluia, materialmente quanto espiritualmente falando. Deus tremendo e santo, o Senhor nos instrui também nessa palavra, irmãos, porque muitas das vezes a gente está vivendo um cenário que a gente olha para
deu brecha para ele agir. E em vez da gente buscar ouvir a voz do Senhor, não, a gente começa a ouvir a Satanás. Aleluia, Deus tremendo e santo, mas o Senhor, Ele te trouxe aqui nessa noite, aleluia, para dizer, aleluia, que Ele tem um pensamento a vosso respeito, e o pensamento é, aleluia, que você é filho de Deus, que você é amado por Ele, por mais que você não se sinta, que você se sinta rejeitado, porque os seres humanos, aleluia, eles tendem a rejeitar a gente. Muitas das vezes o povo lá fora, ele tende a rejeitar a nós, porque somos cristãos, ele acha que somos diferentes, mas não somos, aleluia. Nós só somos, aleluia, separados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, aleluia. Muitas das vezes, irmãos, aleluia, a gente se sente rejeitado, mas o Senhor está dizendo para você nesta noite, que Ele sabe o pensamento que Ele tem de vós, é pensamentos bons, pensamento de restauração, pensamento de salvação, aleluia, de portas abertas, aleluia, de revestimento espiritual. É tempo, irmãos, de voltarmos a buscar ao Senhor novamente. É tempo, aleluia, de não ficarmos dormindo e cocheando entre dois pensamentos, não. Porque a gente está olhando lá fora e está vendo tudo que está acontecendo. Aleluia, esses dias eu disse para o meu esposo que tudo que está acontecendo é porque o Senhor está voltando. Ele olhou para mim e falou assim: desde quando a minha avó era criança, eu ouço dizer essa palavra, que o Senhor está voltando, e ela já tem 102 anos, a avó dele. E ele falou: até hoje nada aconteceu. Eu falei: uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você estar vendo sinais que está acontecendo. Ouvir falar eu ouço também desde a minha infância, mas a gente está vendo sinais que estão cumprindo, tudo aquilo que diz na palavra do Senhor está se cumprindo. Uma hora ou outra o Senhor Jesus, Ele vai arrebatar a sua igreja, e aqueles que estão sendo desobedientes, que não querem nada com o Senhor, que estão dormindo num sono da indolência, numa apneia espiritual, infelizmente eles vão ficar, irmãos. Infelizmente vai ficar porque não querem compromisso com o Senhor. Aleluia. E o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para dizer que no momento em que a gente começar a invocar Ele, de coração buscar Ele, em um relacionamento sincero, aleluia, seja em casa, seja onde estiver, Ele vai, aleluia, ouvir a nossa oração, e Ele vai voltar, aleluia, restaurar tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que está destruído na nossa vida. O Senhor, Ele é poderoso, aleluia, para fazer, como diz a tua palavra, muito mais, abundante mais do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. O Senhor, Ele tem muito mais para a nossa vida, aleluia. Deus tremendo e santo, o Senhor é fiel, irmãos. O Senhor, Ele é fiel à sua palavra. A gente muitas das vezes se fica entre dois pensamentos, aleluia. Muitas das vezes a gente dá um passo para frente, dois para trás, mas o Senhor não, Ele continua fiel. Tudo aquilo que o Senhor disse para nós, aleluia, na sua palavra Ele vai cumprir, aleluia, porque Ele é fiel à sua palavra, e Ele é misericordioso, aleluia. Então, irmãos, aleluia, que nós possamos aprender que este sofrimento, ele é momentâneo. Muitas das vezes ele faz parte do processo, porque lá na frente o Senhor, Ele tem um projeto para mim, para a sua vida, aleluia, a qual a gente não entende, a qual a gente não compreende, mas que possamos pedir nesta noite sabedoria para o Senhor, pedir todos os dias para Ele abrir o nosso entendimento, para que nós possamos, aleluia, passar por este processo, por este momento de dor, por este momento de adversidade, aleluia, mas não parar, mas não retroceder, não olhar para trás, pelo contrário, que possamos buscar em meio à luta, a devastação, aleluia, um revestimento espiritual para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa trajetória. Aleluia. Porque, irmãos, se a gente começar a olhar e a gente não tiver uma estrutura espiritual, a gente cai. A gente cai, porque eu estou falando também, irmãos, de mim. Porque a minha mãe e o meu pai, desde quando eu nasci, eles já frequentavam a igreja evangélica. A minha mãe, a minha saudosa mãe, ela era da igreja pentecostal Deus é Amor. Desde quando o nosso saudoso presbítero Luiz Barrenovo, que é o pai da nossa diaconisa Clarice, ele abriu a igreja pentecostal aqui em Califórnia, minha mãe já fazia parte daquele ministério. Aleluia, eu cresci naquele ambiente, aleluia, já sabendo quem Deus era, já conhecendo, aleluia, quem era o Deus Todo-Poderoso. Mas quando eu fui pegando uma certa idade, eu não sei aqui se alguém me conhece, aleluia, de outrora, a minha vida passada. Mas, irmãos, eu não tenho de que me orgulhar, eu só tenho de que me envergonhar. Mas tudo isso, aleluia, serviu de lição para a minha vida. Porque um dia eu saí da
saber dele. Aleluia, aleluia. O Senhor, Ele permitiu, porque Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. O Senhor, Ele não traz a gente forçado, não. É certo que quando o Senhor, Ele tem algo na nossa vida, um dia Ele nos trará de volta. O Espírito Santo vai nos convencendo, mas Ele não nos obriga. E eu, pela minha rebeldia, eu saí da casa do Senhor. E tudo aquilo que eu vivi lá fora, eu bebia, aleluia, fumava, mas eu bebia. Aleluia, estava nas noitadas. Quantas noites passava a noite bebendo, aleluia, fazendo tudo aquilo que desagradava aos olhos do Senhor. E eu não falo isso, irmão, para, aleluia, com certeza eu me envergonho de tudo isso. Mas eu creio que essa palavra, irmãos, está sendo para alguém esta noite. Eu me envergonho de tudo aquilo que eu vivi. Aleluia, mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, Ele me trouxe de volta para a sua casa, Ele me resgatou, porque o Senhor tinha promessa na minha vida. Aleluia. Só que, irmãos, eu trago para a minha vida de hoje, para dentro da minha casa, consequências da minha desobediência lá de trás. Porque a palavra do Senhor, ela é bem clara, que tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. E tudo aquilo que eu plantei lá no mundo, hoje, muitas das vezes eu ainda colho. Mas o Senhor, Ele é infinito em misericórdia. O Senhor, Ele lançou promessas sobre a minha vida. E eu sei que Ele é fiel para cumprir. Querendo o diabo ou não, Satanás esperneando lá no inferno, fazendo reunião. Eu sei que tudo aquilo que o diabo, ele tem planejado para a nossa vida, vai cair por terra. E os planos do Senhor vão se cumprir. Aleluia, querendo ele ou não. Porque muitas das vezes o diabo, ele faz até reunião no inferno para destruir a nossa vida, para destruir a nossa família, principalmente para destruir a nossa comunhão com o Senhor. Irmãos, por isso é muito importante. Não saia daqui da mesma forma, irmãos. Não saia dessas portas para fora, aleluia. Deus tremendo e santo, sem ter, aleluia, relacionamento com o Senhor de verdade. Que possamos, irmãos, aleluia, ser constantes naquilo que nós fizermos para o Senhor, não nos acovardando, porque o Senhor, Ele não se agrada dos covardes. O Senhor é bem claro em dizer, naquele tempo que eu estava desanimado, um dia eu falei para o Senhor, fala comigo, Deus, uma palavra de manhã, porque eu já não quero saber de mais nada. Eu abri lá, o Senhor falou assim: aquele que colocou a mão no arado e olha para trás não é digno do meu reino. Aquilo soou como um tapa na minha cara, aleluia, porque eu estava querendo tirar a mão do arado, querendo tirar a mão daquilo que o Senhor tinha colocado para me fazer. O Senhor, Ele não se agrada dos covardes. Então que nós não venhamos ser covardes, que nós não venhamos, aleluia, fazer o que o diabo quer, que nós não venhamos agradar a Satanás nas nossas atitudes, mas que nós possamos envergonhar ao diabo todas as vezes que nós dissermos não ao pecado, não aquilo que ele coloca todos os dias como prato de lentilhas sobre a nossa vida, aleluia. Que possamos buscar, irmãos, verdadeiramente a comunhão com o Senhor constante na nossa vida, na nossa história. Este mês de maio já está se findando, aleluia, mas ainda há tempo, aleluia, de nós nos relacionarmos com o Senhor. Ainda há tempo de voltarmos, aleluia, se nós verdadeiramente quisermos, ao primeiro amor, aleluia, aquilo que o Senhor, aleluia, fez pelas nossas vidas lá atrás, aleluia, buscarmos a nossa comunhão com Ele de novo, porque é isso que Ele está pedindo de nós, relacionamento, para que a restauração possa acontecer na nossa vida no momento certo, amém, irmãos? Aleluia, aplauda o Senhor bem forte nesta noite. Santo é o Senhor. Eu creio, irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu creio que de alguma forma o Senhor disse que a palavra dele não volta vazia. Aleluia, em algum lugar essa palavra foi ministrada. Que você não queira sair da presença do Senhor, não, porque é muito triste, irmãos, você viver lá fora, porque agora a gente passa luta e batalha, mas nós temos o Senhor para pelejar por nós. E lá no mundo nós tem quem? Nós não temos ninguém, irmãos, porque o diabo, ele dá as coisas, mas ele tira. Aleluia. Teve uma época, irmãos, ó, para ver como que as coisas, como que a gente está lá no mundo, a gente fica cego espiritualmente. Eu queria muito algo e eu comecei, a minha mãe falava, você tem que colocar nas mãos do Senhor, porque a minha mãe, ela sempre foi perseverante na fé. Ela falava, coloca nas mãos do Senhor, e eu colocava e nada acontecia, porque eu queria que fosse logo. Um dia eu peguei e falei, se o Senhor não faz, eu vou atrás do diabo, porque ele vai fazer. Olha para ver, irmãos, como que o diabo, ele cega a vida da gente, mas ele até pode dar, irmãos, aquilo que a gente quer, mas depois a gente vai pagar um preço muito caro e muito alto pela desobediência, por ter dado ouvidos a Satanás e
tinha mais ninguém. Era o suporte da minha vida espiritualmente falando. Eu me tornei de vez e fui lá para o mundo e